Bom dia. Que Deus, no seu infinito amor, nos abençoe a todos nessa manhã com esse presente que estamos recebendo, de poder estar na casa espírita, recebendo o afago dos benfeitores e amigos espirituais e reforçando, em cada um de nós o desejo de seguir adiante, de conhecer a lei, de superar as adversidades. Porque viver na Terra, procurando ser aquele que conhece a lei, que estuda a lei e que procura, através da reflexão, da meditação, interiorizar esses valores para ser um verdadeiro cristão, é um grande desafio, não é? Porque nós somos convidados a fazer uma mudança profunda em nós mesmos. Aí a gente vai ouvir um pouquinho sobre João Batista, o precursor, que teve o desafio de apresentar Jesus. Então conta que um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu de temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo, o anjo lhe disse: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te, dar-te estas alegres novas. Todavia, ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de cumprir. E aí, quem é João Batista? Quem és tu? E confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então: quem és? Pois, és tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos a resposta àquele que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse ele: eu sou a voz do que clama no deserto. Então João Batista era filho de Zacarias e de Isabel, que era prima de Maria, a mãe de Jesus, e foi considerado o precursor de Jesus. Batista porque ele saía para batizar. Batizou muitos judeus, inclusive fez o batismo do próprio Jesus. A sua educação foi grandemente influenciada pelas ações religiosas e pela vida no templo, uma vez que o seu pai era um sacerdote e a sua mãe pertencia a uma sociedade chamada as Filhas de Arão, as quais cumpriam com determinados procedimentos importantes na sociedade religiosa da altura. O pai de João, Zacarias, morreu
e era comum naquela época que o filho mais velho assumisse as responsabilidades do lar. Então, João vai e assume uma vida de pastor. Sua mãe também falece. E aí o que ele faz? Ofereceu todos os seus bens de família à Irmandade e aliviou-se de todas as responsabilidades sociais, iniciando a sua preparação para aquele que se tornou um objetivo de sua vida: pregar aos gentios e anunciar a proximidade de um Messias que estabeleceria o reino do céu. E aí nós vamos encontrar no Evangelho de João, no capítulo 1, a seguinte informação: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e víamos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou, confessou: eu não sou Cristo. E perguntaram-lhe então: quem? És tu Elias? Disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram: que dizes de ti mesmo? Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia,
mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Aí a gente para a história. E aí a gente vem para o dia de hoje. Né? Olha a pergunta. Que buscais? Que Jesus fez. É a mesma pergunta que Jesus faz para cada um de nós no dia de hoje. A doutrina espírita nos esclarece que somos espíritos passando por inúmeras experiências reencarnado para aprender e progredir. Mas chega um determinado momento em que nós buscamos a casa do Senhor. E quando nós buscamos a casa do Senhor, esse Senhor que João Batista fez questão de se preparar para vir à terra apresentá-lo para a sociedade, porque João Batista, o precursor, era um espírito daqueles mais puros que já havia pisado na terra. Foi preparado para vir dar ciência e conhecimento da chegada do Mestre. E quando ele apresenta as pessoas e as pessoas resolvem segui-lo, o Cristo pergunta: que buscais? E aí a gente vê como se Jesus estivesse ali na porta, recebendo cada um de nós na chegada e perguntando assim: o que você veio fazer aqui? O que você quer? O que você busca? Qual o seu anseio? Qual a sua necessidade? Qual o seu desejo? Como eu posso te ajudar? Porque cada um de nós chega de um jeito. Uns chegamos aos frangalhos, destruído fisicamente, destruído financeiramente, destruído moralmente. Não importa, a gente chega. Mas ele precisa saber o que a gente está buscando, para ver como é que ele vai nos ajudar. Porque o que a gente precisa, ele sabe. Nós é que ainda não sabemos. Nós ainda não sabemos. Quando a gente busca a casa do Senhor, a gente busca no afã de resolver aquele problema imediato que está causando dor e sofrimento. Só que os nossos problemas são muito maiores do que esses. Os nossos problemas são exatamente reconhecer quem somos nós, para termos nos envolvido naquela situação que acabou gerando dor, angústia e sofrimento. Então ele deixa que a gente se manifeste, ele trata o sintoma que se apresenta, para depois ele continuar diuturnamente fazendo a mesma pergunta, a cada momento que a gente passa por aquela porta: que buscais? Porque quando as nossas necessidades básicas, primeiras, são atendidas, outras surgem, e outras surgem, e outras surgem. Então nós estamos sempre buscando alguma coisa. Mas na maioria das vezes, trocam-se as necessidades materiais, mas elas continuam repetindo. Ah, Senhor, eu vim aqui pela primeira vez desesperado, porque eu estava orando, porque a minha filha ia fazer um concurso e eu precisava muito da sua ajuda.
E aí ela passou, graças a Deus. E hoje, o que você busca? Hoje eu estou pedindo pelo meu filho. Ele vai fazer uma prova. Ah, que bom, ótimo. E aí a gente volta de novo. E hoje, filho, o que você quer? Hoje minha mãe está doente, Senhor. E a gente vai, até o dia que a gente vai chegar na porta, e hoje, o que você busca? Hoje eu, Senhor, me reconheço doente. Reconheço que eu perdi muito tempo da minha vida, que eu desperdicei muita oportunidade, e eu gostaria que o Senhor me ajudasse a abrir os meus olhos para enxergar com mais clareza a vida e a oportunidade. Ah, que bom, filha. Hoje, Senhor, eu já começo a refletir com o passar do tempo, com o passar das experiências, que eu sou um espírito e que preciso primeiro atender às minhas necessidades espirituais, porque as materiais naturalmente serão atendidas por ti, porque eu sou um ser espiritual, eu não sou um ser carnal. Então cada um de nós, em cada momento, estaremos dando uma resposta diferente a Jesus. E aos trabalhadores da casa espírita, a pergunta é mais incisiva: que buscais? Que buscais? Porque vocês que estão comigo mais perto já conhecem a realidade dos fatos. Continuam buscando as mesmas coisas de antes. Que investimento está sendo planejado? Qual o roteiro da felicidade? E aí ele traz para a gente uma orientação muito interessante, quando ele fala assim: a aquisição de valores religiosos é a mais importante de todas as buscas, em virtude de constituir um movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoístas. Nós entramos na casa espírita, dizemos a Jesus na porta que estamos buscando a nossa melhora íntima, mas ainda não é verdade. A gente está buscando o fim da dor e do sofrimento, mas não a mudança do ser que vai impedir que esse mesmo problema se repita no futuro. E aí ele convida a gente a recolher os elementos de iluminação íntima, a erguer a alma para Deus, a trabalhar os sentimentos, trabalhar as emoções, trabalhar os desejos, porque o trabalho de Jesus é aperfeiçoar os nossos sentimentos, elevando a nossa alma para a espiritualidade superior. Então, olha só, somos acolhidos diuturnamente. Colocamos os nossos pedidos, as nossas súplicas, os nossos desejos, para que o Mestre os atenda. A nossa relação com Jesus ao longo do tempo tem sido como se ele fosse um funcionário nosso, em que a gente pede e ele arranja para a gente aquilo que a gente está precisando. E esse não é o papel de Jesus. O papel dele não é o de um escriturário, de um assistente administrativo, de um digitador. Não é esse o papel de Jesus. E a gente continua pedindo, né?
Aí tem hora que a gente pede ele para ser engenheiro, para construir uma casa para a gente, para ser médico, para tratar uma enfermidade nossa, e a gente vai pedindo. Pedindo. Tem hora que a gente acha que ele é dono de uma concessionária de automóvel, que a gente pede um carro novo, e vai pedindo. E ele vai atendendo muitas vezes. E ele vai atendendo. Mas ele continua todo dia perguntando a gente: que buscais? Todas as vezes que a gente passa por aquela porta, ele está ali perguntando a gente: o que é que você veio fazer aqui hoje? O que você está buscando? E como a gente ainda não encontrou, a gente continua pedindo. Porque o dia que a gente encontrar, a gente vai falar para ele assim: eu vim aqui hoje, Senhor, ver o que o Senhor está precisando para poder eu contribuir, para eu ajudar. Como João Batista, o precursor, que quando terminou os compromissos materiais, que o pai faleceu, que a mãe faleceu, ele entregou todos os bens, se desvencilhou dos compromissos sociais, quer dizer, fechou a conta no Facebook, no Netflix, no Santander, no Banco do Brasil, desligou o celular, pagou todo mundo que devia, pegou o que tinha, tá tudo certo, meu nome está limpo na praça, tudo bonitinho, sobrou o quê? Toma, isso aqui vocês dão aí para quem está precisando e agora eu vou cuidar da minha vida, que é fazer o que eu vim fazer aqui no planeta, que é sair a caminhar, levar para as pessoas o recado de que o Messias está entre nós e que precisamos ouvir o que ele tem para dizer. Então, lembremos dessa pergunta de Jesus todas as vezes que a gente passar por aquela porta. A cada momento, a cada dia, a cada reunião. O que é que nós estamos buscando? Nesse dia, nesse momento, nessa hora. Ele está esperando a nossa resposta. E tenhamos a certeza que essa resposta ela irá se modificar a cada vez. É possível, sim, é possível. Até que a gente saiba o que a gente está buscando. Porque por enquanto nós ainda não sabemos muito bem. Porque as necessidades são ilimitadas. Os desejos e as vontades são ilimitadas. E a cada vez que a gente tem um desejo atendido, a gente renova o pedido. Na insaciedade do ser carnal. Tentando, através das coisas do mundo, receber o conforto que o espírito precisa. Mas o espírito não se sustenta com as coisas do mundo. É pouco. Porque a nossa necessidade, ela é muito maior. Por isso que a gente compra uma coisa nova hoje, leva uma semana feliz e na semana seguinte já está pensando em comprar outra. Não sustenta. Então que a gente possa, nesses dias que estão se preparando para, entre aspas, celebração do dia de Natal, né? Ter uma conversa com a gente mesmo, uma conversa íntima, particular, e começar a refletir no que é que a gente vai dizer para Jesus na próxima vez que a gente encontrar com Ele, quando passar pela porta. Quando Ele perguntar para a gente o que veio buscar hoje, a gente já ter feito uma investigação para poder dizer para Ele: Senhor, hoje eu vim buscar alívio, hoje eu vim buscar esperança, hoje eu vim buscar força, hoje eu vim buscar paz, hoje eu vim agradecer, hoje eu vim oferecer os meus préstimos,
Hoje eu vim pedir força para entender essa orientação sua e coragem para poder colocar isso em prática na minha vida, porque eu não estou conseguindo. Acho tudo muito lindo, tudo maravilhoso, mas quando eu saio daqui, parece que lá fora tudo é diferente. Na verdade, não é lá fora que é diferente. Dentro de nós é que é diferente. Dentro de nós ainda não está esse envolvimento com o Mestre. Porque se envolver com o Mestre é o quê? Olhar o exemplo dele e tentar seguir. O exemplo dele é de renúncia. O exemplo dele é de desprendimento das coisas materiais. E para a gente ainda é muito difícil. A gente está fazendo lista de compra. A gente não está fazendo lista de doação, não. A gente não abriu o nosso guarda-roupa, então lá, isso aqui eu vou dar, isso eu vou dar, isso aqui. Não. A gente foi para o shopping e falou assim, não, isso aqui eu quero, isso aqui eu quero, isso aqui eu quero. Nossa lista é na contramão. Por isso que é difícil entender o recado dele. E a gente diz, mas eu preciso das coisas. E ele entende, ele libera para a gente comprar. Mas a gente não precisa, a gente deseja. É diferente. Precisar é uma coisa, desejar é outra. A gente deseja, a gente quer, não tem necessidade. Então, trabalhar desejo e necessidade é um desafio para a vida toda. Então, que nós guardemos essa pergunta de Jesus. Que buscais? Você que chega na casa, que passa pela porta, visualiza a presença do Cristo na porta te perguntando, o que veio buscar aqui? Que esse Mestre querido e amado nos abençoe, proteja e sustente hoje e sempre. Que assim possa ser.